galera, aqui é aquele número do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E você deve estar achando estranho que eu estou falando aqui de um anime que provavelmente eu não iria falar. É Arifureta, que por sinal melhorou, cara. Eu não imaginava que esse anime conseguiria melhorar, tendo em vista que o primeiro episódio foi tão ruim, foi tão mal feito, foi um CGI tão cagado que eu olhei assim, mano, isso não vai ter melhora não, só vai ficar de pior pra pior ainda. E aí a gente teve uma melhora assim no episódio. Mas antes de comentar, peça aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que nesse episódio a gente teve muitas coisas interessantes sendo mostradas em tela e até mesmo melhoradas. E uma delas com relação a, no caso, toda a história anterior ao que tinha acontecido de fato no primeiro episódio, que é bem importante você fundamentar tudo que você está contando. A gente começa a ver aí como o herói foi para lá, para esse mundo, como as pessoas chegaram naquele mundo, e isso é interessante. Por mais que seja bem pincelado, que não seja muito focado, ainda assim é bom a gente ter uma fundamentação do que está acontecendo em si na história. E o que acontece é que a gente vai vendo aí que o protagonista está adentrando cada vez mais fundo naquele abismo onde ele se encontra, naquela caverna, ficando cada vez mais forte, descendo mais ainda. E enquanto isso a gente vê a vida, o cotidiano de quem sobreviveu a toda aquela catástrofe. Uma das coisas interessantes sobre isso é que a gente vê que a personagem que gostava do protagonista, ela realmente gosta muito dele, velho. O Najimi seria o cara que ela mais ama, velho. Ela ama muito ele, de forma que ela ficou até mesmo traumatizada e ela não consegue aceitar o fato de que provavelmente ele teria morrido. E enquanto isso tá rolando, a gente também vê aí que o reino agradece a eles, aí a gente vê que eles começam a conversar sobre o que pode fazer no futuro, já esquecem a possibilidade de salvar o garoto, que provavelmente ele tá morto, ele é mais fraco, né, então tá morto mesmo. Explica-se que existem 3 tipos de seres no mundo: existem os demônios, as feras e os humanos. Os demônios e feras se uniram, no caso os demônios conseguiram fazer uma forma de controlá-las e por conta disso subjugaram os humanos. E humanos estão quase sendo extintos, estão sendo destruídos. E para conter esse problema, uma deusa muito poderosa, um deus ali poderoso daquele mundo, ele simplesmente faz com que pessoas de outro mundo viessem aí para o mundo deles, para poder usá-lo como heróis. É bem parecido com a premissa de Tate, só que não vai ter essa questão de ondas não, é simplesmente eles chegando lá e começar a guerrear contra os monstros que tiverem. E o que acontece é que a gente vê que eles se tornam heróis, eles treinam, até mesmo vi gente perguntando como é que eles tinham roupa de educação física. Mano, você tem um alquimista ou um artesão, tanto faz. Você tem um cara que é alquimista na sua party, velho. É só ele fazer, ué. É muito simples, o cara tem um poder de fazer coisas. Ele pode ter criado e isso aí não é motivo para você xingar o anime em si. É muito simples você entender isso. Só que o que acontece é que o próprio anime não tinha explicado, né? Já que ele tinha rushado as coisas. Então fica complicado de entender mesmo. Mas o que acontece é que de fato eles treinam, eles ficam fortes e começaram desde então a lutar contra esses monstros. A gente vê até mesmo ver discussão da professora, querendo impedir e tal. Eu não sei o que aconteceu com a professora, eu fico curioso sobre isso. Onde é que tá a professora nesse meio todo? Porque a gente só vê a galera lutando, mas a professora não tá no meio. Mas logo após isso a gente vai vendo aí umas coisas em relação com o cara que teria ferrado o protagonista. No caso, a gente sabe muito bem que foi ele que ferrou o protagonista. Porém, o próprio anime fica dando aí umas visadas e umas mostradas de como ele tá meio que catatônico, meio perturbado, porque ele ferrou o cara e ele não quer que ninguém descubra. Porque se alguém descobrir, seria ruim pra ele. E ele ainda é jovem e ele não é um adulto. Então ele age como um jovem. Ele não é um cara ruim. Ele fez pela emoção. Então por conta disso ele tá nervoso pra caramba. Mas aí já que a gente falou de tudo isso, o que aconteceu, que é referente ao antes da situação toda e também misturado com depois, né, com as coisas que aconteceram depois aí da tragédia, a gente volta pro protagonista e é aí onde tá a parte boa do anime. Eu gostei, porque por mais que não seja uma animação, um primor, uma coisa maravilhosa, ainda assim a animação melhorou muito só pelo fato de a
abandonar o CGI. Creio eu que no caso o primeiro episódio era um episódio à parte que estava inacabado e eles estavam com dificuldade para animar. Então por isso que rolou tanto CGI porco. Até porque quando a gente vê os flashbacks daquele episódio, mano, é terrível. Mas aí quando a gente vê nesse episódio os monstros, já é outra coisa. Porque em 2D, velho, bota em 2D, mesmo que seja feio, que não seja tão animado, bota em 2D, que pelo menos nem todo mundo vai notar a feiura, nem todo mundo vai se ficar arretado com isso. Eu praticamente não fico, porque pelo menos tá no anime e não é tão visível aquela coisa horrenda ali. E o que acontece de fato é que a gente acaba vendo que o protagonista ele chegou a descer 50 levels a mais. A gente sabe que tem 100 levels ali de profundidade de todo aquele local, de todo aquele covil. Porém, é o que a galera sabe. E o que a galera não sabe é justamente o que aconteceu. O protagonista chegou a descer mais 15 levels após o que a galera conhece. Então ele tá num nível muito alto, velho. O negócio tá bem tenso. Onde até mesmo ele tá encontrando coisas que ninguém conhece. E uma dessas coisas é justamente um local bem diferente. Que seria uma espécie de altar, protegida por 2 golems gigantescos. Golems esses que estavam presos até que o protagonista ligasse ali o que seria, no caso, uma proteção do local. No final das contas, o que acontece é que o protagonista entra em luta com esses monstros e aí é que eu falo, né? Foi em 2D, graças a Deus. Se fosse em 3D, imagina, você já não tem uma animação boa, você não tem uma animação fluida, não tem muitas movimentações e tal, aí tu bota um 3D ceboso ali, mano, ia ficar horrível. E aí, pelo menos dessa vez foi em 2D, é fraco, mas me animou, me deixou feliz, eu curti pra caramba essa lutazinha. Sem falar também que teve outro acerto da direção, que foi justamente a trilha sonora. Não tivemos trilha de elevador numa batalha. Isso é horrível, botar uma trilha de elevador de musiquinha numa batalha, isso não se faz, velho. E dessa vez ele não fez isso e botou uma música mais épica, uma música de ação pra a luta em si. E eu gostei, me animou também, cara. E aí o que a gente vê é que a luta se estende, ele vai destruindo um por um e consegue destruir os 2 bichos. E quando isso acontece, ele vê que a chave para conseguir abrir aquela porta, na verdade, eram os próprios bichos, que tinham 2 pedras de mana ali. Pegando essas pedras de mana, ele entra no local. E aí é que a coisa é bem interessante. No mangá, pelo que eu lembro, pelo menos no mangá, é bem mais dark. Tudo no mangá é muito dark. Não sei se a light novel, ela passa pra você essa intenção de que tudo é muito dark. Não sei te dizer isso, tendo visto que eu não li a light novel ainda. Mas o que importa é que ele chega no local que seria um altar. Altar esse que está selada uma garota muito bonita, por sinal, loira dos olhos vermelhos, que ele chega a observar, mas logo desiste de entrar em contato com ela. Porque uma pessoa que está selada no covil dos covil, né? Porque está abaixo do abaixo, sozinha ali é porque boa coisa não é. Só que dessa vez é diferente, ela é que foi traída, não é que ela seja ruim. E ela diz isso e acaba chamando a atenção do protagonista. O protagonista foi traído também e por conta disso ele acaba indo falar com ela. Quando ele dá a oportunidade dela falar alguma coisa, ela acaba explicando que ela foi traída pelo seu povo, entre aspas, né? O que acontecia é que ela era usada como uma arma de guerra, vamos dizer assim, lutava, fazia tudo o que o seu mestre falava, porém, em determinado tempo, ela não era mais necessária. E aí o cara achava que ela era inútil, e por ela ser inútil, resolveu prendê-la ali, porque ela era perigosa. Então, por conta disso, vou prender ela, traiu ela ali com tudo, e não tava nem aí. Não é só o fato dela ser perigosa, cara. Você está prendendo uma pessoa que nem mesmo queria lutar, nem mesmo queria fazer nada de errado. E aí prendeu ela ali sabendo que ela iria sofrer, sabendo que ela ia passar a eternidade ali e não ia fazer nada. Tem de vista que ela não morreria mesmo que quisesse. Mano, ela ficou sem comer esse tempo todo, mas não morreu porque ela se recupera. Vê que bizarrice, que sofrimento que essa garota passou. E o que acontece é que o cara acaba resolvendo soltá-la. No que ele solta ela, ele a nomeia de Yui, que seria a lua, né? E a gente tem um momento adicional, né? Que mostra ali como se fosse uma lua ali atrás deles. Ficou mais bonito, mais enfeitado. No mangá a gente vê que é o nosso bem mais dark. Ele fala isso pra ela e dando-se, é bem mais escroto. Eu gostei da forma como foi feita no anime, não foi ruim não. E aí chegamos ao momento final, que alguém aparece, ataca o protagonista e tivemos o final do episódio, deixando um gancho aí pro que vai acontecer de fato. O gancho não foi tão bem feito, eu não fiquei assim tão empolgado com o que vai acontecer, mas ainda assim te deixa um pouquinho
fiquinho ali, ó, curioso para ver como vai continuar essa história. Depois desse episódio, eu gostei muito do que eu vi. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês querem que eu continue trazendo impressões sobre esse anime? No caso, toda quarta aqui no canal. Vocês é que respondem, vocês é que decidem. Comenta aí para poder eu saber se vocês querem ou não que isso aconteça. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!